Quando eu era criança, eu adorava animações com um leve toque de terror, porque terror não é um bagulho que você tá acostumado a ver em animações, tá ligado? Porque normalmente elas são felizes e coloridas. E o medo também é um sentimento interessante de se sentir quando você tá assistindo alguma coisa, porque ele aumenta a sua adrenalina. Algumas animações nessa pegada aí que eu acabei de falar era Coraline, 9, A Salvação, O Estranho Mundo de Jack, A Noiva Cadáver, Wallace e Gromit também me dava mais ou menos essa sensação. Mas o que a gente vai ver aqui hoje, lembrar se era bom mesmo, é A Casa Monstro. E aí, meu nome é Marco e seja bem-vindo a esse canal aqui, onde as pessoas são apaixonadas por animações feias 3D. O filme começa com essa criancinha travando o triciclo dela no quintal de uma casa de madeira velha. Enquanto ela tá tentando sair ali porque o triciclo dela tá preso na grama, sai um velho muito cabuloso de dentro da casa e começa a dar um apavoro na criança. Ele pega o triciclo dela, quebra e leva embora. Nisso, o vizinho dele do outro lado da rua tava observando tudo com um telescópio. Esse é o nosso querido mano DJ. E ele tá investigando esse velho vizinho dele porque ele acha muito suspeito um monte de coisa que ele anda observando ali. Já falamos nisso. Você não pode ficar no seu quarto o dia todo espiando um velho com o seu telescópio. Os pais dele estão indo viajar sei lá pra onde, então essa noite ele vai ficar com a babá dele. E nesse momento aparece o melhor amigo dele, o Bocão. E mano, todo mundo conhece alguém, ou pelo menos já conheceu, que é igual esse moleque, seja na personalidade ou na aparência. O DJ odeia a babá dele, mas o Bocão vai lá e fala: ah mano, fica suave, daqui a pouco é Halloween, a gente vai estar zoando na rua aí pedindo doce em todo canto, só relaxa. Nem pensa nisso. Aí eles começam a brincar um pouco ali com a bola nova do Bocão e ela termina caindo no quintal do Epaminondas. Esse é o nome desse velho. Epaminondas. Que vulgo maneiro. Esse velho é igualzinho um velho que morava aqui na rua quando eu era criança, mano. Os moleques da rua até apelidou ele de Epaminondas justamente por causa disso. Eu lembro que eu e os moleques da rua ficavam empinando pipa, tá ligado? E quando a linha tava espalhada no chão, porque a gente ficava puxando, esse velho passava arrastando o pé mó bravo assim ó, na linha. E eu juro por Deus que ele falava: ah, essas crianças, esses maldito do caralho. Mano, eu vi isso umas 3 vezes desse velho. E adivinha o que os moleques faziam? Ligava pra polícia, denunciava esse velho. Nós rachava a pera, mano. Nós falava: ei, Epaminondas, vai se fuder, caralho. Volta pra casa, ô Epaminondas. Aí, ô Epaminondas, se liga, ó, vai pra casa, caralho. Hoje em dia esse cara aí já é falecido. Beleza, o DJ vai lá e fala pro Bocão: mano, acabou, já era, você não tem mais bola. Mas ele vai lá e começa a chorar muito. Tá, eu vou pegar. Vai logo. Ele vai correndo pegar a bola, só que antes que ele consiga chegar perto, o velho sai da casa. Ele tenta fugir ali, só que sem querer ele termina estragando o gramado do velho. Não, cara, o gramado não, cara. Tudo menos isso, mano. Tá querendo morrer, moleque? Não, eu adoro viver. Meu gramado. Nisso que ele tá gritando ali com o DJ, ele vai lá e tem um infarto e cai duro em cima do moleque. Em seguida, chega uma ambulância pra levar o Epaminondas pro hospital. E nesse processo aí, termina caindo uma chave do bolso dele e o DJ pega ela. E nesse momento aqui você percebe que realmente tem uma coisa muito sinistra, porque a grama tenta impedir os paramédicos levar ele embora. E quando eu era criança eu olhei isso e falei: vixe! Tá repreendido em nome do Senhor Jesus. Em seguida, a babá dele chega pagando de bozinha ali, só que depois que ele fala que os pais dele não estão mais em casa, ela vai lá e se revela uma Alternative Rock Girl. Elizabeth. É Zia. Eu não sou sua mãe, eu não sou sua amiga. Então ela vai lá, começa a curtir o rock and roll dela, porque ela é dessas, e o DJ vai pro quarto dele. O DJ deita pra tirar um ronco e acontece uma cena muito sinistra, que quando eu era pequenininho eu olhava e falava: caralho, é de terror mesmo. Em seguida acontece outra cena muito sinistra e muito da hora. Ele vai lá, recebe uma ligação e a pessoa não fala nada. E ele fala: ah, muito engraçado. Ele vai lá e retorna a ligação. E nessa ele consegue ouvir o telefone lá da casa do Epaminondas tocando. Foi a casa que ligou pra ele. Depois ele vai lá e toma um susto pro Magrão, que é o namorado da babá dele. Mano, esse cara só aparece umas 3 cenas no filme, mas é o suficiente pra ele ficar marcado na mente pra sempre. Ele tenta explicar pros dois ali que a casa ligou pra ele, só que ninguém dá a mínima, então ele decide ligar pro Bocão. Bocão, cadê seus pais? Meu pai tá na farmácia e a minha mãe foi ao cinema com o personal trainer dela. Vixe, que fita. Me encontra na zona de perigo agora. Falou. Enquanto ele tá saindo de fininho ali, mostra uma cena do Magrão falando que ele tinha uma pipa maneira, vermelha. Ele colocava lá no alto, mal dava pra ver. E uma vez ela caiu no quintal do Epaminondas. Ele pegou sua pipa. É, o maluco pegava tudo que caía lá. Aí ele vai lá, faz uma piada ali, ela não gosta muito e expulsa ele da casa. Nesse mesmo momento, o DJ conseguiu sair de fininho pela porta dos fundos. Ele sai bêbado e começa a zoar ali no quintal do Epaminondas. Ah, eu tô no teu gramado, otário, sai fazer o quê? Você não é nada, tu não é nada, otário. Tu não é nada! Tu não é nada, otário! E nisso aparece a pipa maneira dele, a casa lembra. Aí a casa vai lá e dá uma sugada nele.
Enquanto isso, o DJ vai lá e encontra o Bocão numa espécie de construção civil. Ele vai lá e fala, mano, o Epaminondas voltou do túmulo e tá me assombrando. Você tá pirando só porque matou um cara hoje. A vida continua. Então eles vão investigar a casa e pra provar que não tem nada, o Bocão vai lá e aperta a campainha. E na primeira vez no filme a gente vê a casa se transformando e vendo que realmente ela é assombrada. E essa casa é muito style, mano, essa casa é muito chave, na moral. Eles fogem e na manhã seguinte aparece uma ruivinha muito esperta na porta da casa deles tentando vender doce. E os moleques passou a noite toda acordado vigiando a casa. Não saímos do quarto nem uma vezinha, nem pra gente ir no banheiro. Não bebe isso aí não, hein? E aquela ruivinha que vendeu doce pra babá dele tá indo oferecer doce na casa do Epaminondas. Aí eles falam, putz! Essa não! Mas tá suave, porque eles vão correndo e conseguem salvar a menina antes que ela seja devorada pela casa. Depois disso, os três vão pro quarto do DJ pra tentar entender o que tá acontecendo. Jenny Bennett, 2 vezes presidente de classe da escola Westbrook. É difícil passar pra essa escola. Eu passei, mas eu não quis estudar lá. É uma escola de meninas. Foi por isso que eu não quis. E depois de ver um cachorrinho sendo devorado, eles decidem ligar pra polícia. E a Ruivinha fala, pô, vocês têm ideia do que vai acontecer hoje? Essa noite vai ser Halloween, imagina o tanto de criança que vai bater nessa porta aqui. Então os policiais chegam, eles tentam explicar ali que a casa tá devorando as pessoas e eles pedem pra eles investigarem. Pega as coisas, puxa elas e depois É come. bem assim, ó. Chega! Não é assim. Mano, se fosse eu ia explicar do mesmo jeito. E a polícia obviamente não acredita em nada, então eles pensam, mano, vamos precisar de um expert. Eles vão conversar com o Cabeça, o tricampeão regional mirim de videogames. Então eles chegam ali pra trocar ideia com ele e falam, mano, a gente tá com um problema lá, com uma casa possuída e tal, a gente não sabe o que fazer, pode ajudar nós? E ele vai lá e acerta em cheio. Ele fala, eu ouvi falar em convenções de videogames que estruturas construídas pelo homem podem ser possuídas por uma alma humana e se transformam em uma espécie rara de monstro, chamada Domus Mactabilis. Eu pesquisei aqui esse nome pra ver se significava alguma coisa, mas foi um conceito inventado pelo próprio filme. E significa isso mesmo, casa que mata. Depois ele fala, se vocês quiserem matar ela, vocês têm que destruir o coração. E vai embora. Então eles concluem sozinhos que a fornalha é o coração da casa. E eles bolam um plano de fazer um boneco, encher de remédio pra gripe, pra casa dormir, eles conseguirem entrar e apagar a fornalha. Eu não quero roubar remédios do meu pai, eu não quero entrar numa casa monstro e eu não quero morrer. Acho que vale a pena tentar. Beleza, tô dentro. Então ele vai lá, rouba os remédios da farmácia do pai dele, eles pegam umas roupas velhas, um aspirador de pó, umas arminhas de água, pra conseguir executar o plano idiota deles. Eles chamam a atenção da casa e, porra, essa mina tem uma mira boa, hein? E quando o plano tá quase dando certo, a polícia vai lá e aparece. Aí os policiais começam a analisar ali a palhaçada que eles estavam fazendo e eles falam, já chega, vamos levar os três pra cadeia, por motivos de foda-se. Só que antes de irem, eles decidem dar uma investigada na casa. E nesse momento, eles se fodem. A árvore vai lá, pega um dos policiais e o tapete, que no caso é a língua da casa, vai lá e pega o outro. E os dois são devorados. Já era, os caras foi pro saco. E pra se livrar das provas, a casa também decide devorar a viatura. E mano, essa cena é muito da hora, mano. É esteticamente bonita, tá ligado? Eles conseguem fugir da viatura a tempo, porém eles ficam presos dentro da casa. E andando pela casa ali, eles descobrem que o Epaminondas tinha uma esposa, que aparentemente não podia pegar moto Uber. Eu sou um belo homem doente. E dizem os boatos que ele deu muita comida pra ela ficar gordona e depois ele devorar ela. Eles tropeçam no buraco e vão parar no porão da casa, onde tá todos os brinquedos que esse velho pegou das crianças a vida inteira. Era aqui que o Epaminondas guardava as tralhas. 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 E no porão eles encontram uma gaiola com cadeado. E em cima tava escrito Constance, a mulher gigante. E a chave que caiu do bolso do Epaminondas que o DJ pegou lá no começo abre essa gaiola. E dentro da gaiola eles encontram petrificado o corpo daquela gordaça esposa do Epaminondas. E essa cena aqui é bem cabulosa, mano. Eu ficava em choque quando eu era pequeno. E o idiota do DJ vai lá, tropeça e cai em cima dela, destruindo tudo, deixando só o osso. Que também é outra cena muito cabulosa. Aí a casa acorda e fala, esses moleque do caralho, tá tudo dentro de mim, essas porra desses moleque. Ela vai lá, captura um por um, mas antes da casa conseguir devorar eles, a Ruivinha vai lá e consegue pegar na úvula da casa, que no caso é o lustre ali da sala, é o bagulho que faz ela vomitar. Aí a casa vai lá e vomita eles. Aí o Bocão fica puto, falando que ele quase morreu e os moleques começam a discutir ali. E o DJ vai lá e fala, pô, a gente é criança, mano, porque a gente achou que ia conseguir salvar as pessoas, a gente achou que ia fazer a casa dormir com remédio pra gripe. Nesse momento ele tem um choque de realidade. E quando ele vai atravessar a rua pra ir embora, o Epaminondas chega boladão de ambulância. Esse velho não tá morto. Então ele começa a trocar ideia com a casa, falando que tava com saudade, e o DJ
percebe na hora, fala, pô, a casa é a esposa dele. Essa casa monstruosa é a porra de uma gordaça chata que não gosta de criança. Então o velho vai lá e começa a contar a lore dele, que a Constância era uma atração de circo, a mulher gigante. E um dia ele decidiu libertar ela daquela prisão e levar embora junto com ele, porque ele era apaixonado nela. O amor quebra qualquer barreira, pessoal, inclusive o da balança. E eles foram e compraram um terreno pra construir e poder morar juntos. E enquanto eles estavam construindo, apareciam umas crianças malditas ali, ficavam atacando pedra na construção deles. Aqueles criminosos estão atacando nossa casa. Ah, e aí, gordona, se você colocar um relógio em cada pulso dá fuso horário, kkk. São só crianças, querida. E pô, por essa cena que dá pra ver que eles foram a primeira casa da cidade. Olha isso, quilômetros e quilômetros, não tem nada. E da onde essas crianças veio sendo que não tem nada também? Que porra é essa? E essa louca vai lá e pega um machado e vai pra cima das crianças, que também é outros demônios que tava atacando o ovo nela. O Epaminondas tenta impedir tirando o machado da mão dela, só que ela tropeça e termina caindo junto com o cimento dentro da construção. E o cimento caiu em cima dela. E é por isso que ele ficou ranzinza desse jeito, pra toda criança ficar bem longe da casa dele. Ele tava protegendo as crianças, na verdade. E parando pra pensar, talvez o velho daqui da rua também tava tentando proteger eu e as crianças de alguma coisa. Só não sei o que. Nisso, o DJ tenta convencer o velho de abandonar ela. E a casa fica puta e usa as árvores do lado como braço. Que cena maneira. E a casa começa a perseguir eles. Nisso, o Epaminondas pega umas dinamite que estava dentro de uma caixinha que a casa terminou vomitando naquela hora junto com as crianças. Então eles fogem até aquela construção civil que os moleques se encontrou mais cedo. Então o velho tenta trocar um papo reto ali com a esposa dele e fala, mulher, o que você tá fazendo aí, ó? Você destruiu tudo, você tá machucando as pessoas, eu vou ter que explodir. E a casa não gosta nada disso. Mas nesse momento o Bocão vai lá e aparece com a porra de um trator que os caras esqueceu a chave lá na ignição. E começa uma trocação de soco insana de uma casa monstro no trator de construção civil. Da hora demais. O velho chega no DJ e fala, moleque, vai lá, estoura ela, vai estourar ela lá. Então eles vão lá e bolam um plano, mano, traz a casa pra debaixo do guindaste, porque lá de cima eu consigo jogar a bomba dentro da chaminé e explodir ela. Ele fala, beleza, e quando ele tá descendo o barranco ali, a casa termina se despedaçando toda. Aí eles pensam, tudo certo, nem precisamos estourar a bomba, estouramos. Não literalmente. Olha só quem venceu! Fui eu, o sinistro! Sou foda! Mas nada é tão fácil assim, né, paizão? A casa vai lá, se remonta e fica mais cabulosa ainda. Agora eles vão ter que estourar a bomba. Então ele começa a escalar o guindaste enquanto o Bocão tenta trazer a casa pra debaixo dele. Eu não vou conseguir. Você vai conseguir sim. Eu beijei uma menina na boca. E depois de vários BO, vários tereco-teco, passar o maior veneno ali, ele consegue jogar certinho a birimbinha dentro da chaminé, enquanto ele balança na corda do guindaste. E a casa explode. Cinema demais. Depois mostra uma cena ali do Epaminondas se despedindo da alma da esposa dele. E ele começa a chorar. E o DJ chega nele e fala, mano, sinto muito aí pela sua casa, pela sua esposa e tal. Só que ele tava chorando de felicidade. Aê, divórcio, caralho. Estamos livres! Obrigado, amigo. Aê, eu tô livre dessa gordaça, agora eu posso ir pro bar tomar pinga. Então no restante da noite eles ficam devolvendo os brinquedos pras crianças que perderam ali no quintal dele. Aí a Ruivinha vai embora com a mãe dela, o Bocão e o DJ vai embora também. E eles falam, Epaminondas, você vai ficar suave aí? E ele fala, vou ficar de boa, pode ir molecada, tá suave. Só não sei onde esse velho vai dormir, mas ele falou que tá suave. E eles falam, mano, tamo fazendo nada, vamos pedir doce aí, vamos aproveitar o resto da noite, a gente merece. E eles vão dar um rolê pedir doce. E é desse jeito que o filme acaba. Cê é louco, isso daqui é absoluto cinema demais, família. Eu adoro esse filme e eu acho que eu sempre vou gostar. Sinistro. E nas cenas pós-créditos mostra que os policiais sobreviveram e a babá dele, a Zi, começa a namorar com Cabeça. O cachorro também ficou suave.